Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero, sinceramente, que todos vocês estejam bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, Uma Leitura no Cinema. Sou Gisele Santos e sempre venho trazer minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos seguem pelas plataformas de áudio também, pelo YouTube. Muito obrigada mesmo, gente, de verdade. Todos vocês que têm nos acompanhado, aos novos inscritos, as pessoas que têm chegado aqui no canal agora, as pessoas que já estão. Eu agradeço de verdade a presença de vocês. A presença de vocês é extremamente importante. E não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Dá um like nos vídeos e compartilha. Deixe também os comentários o que vocês estão achando, se estão gostando, se não estão gostando das nossas indicações. E dê também as suas indicações, que a gente também gosta muito de ver as indicações de vocês. É extremamente importante para o nosso trabalho. E hoje a gente vai falar de mais um livro de um historiador que eu tenho gostado muito de ver algumas histórias deles aqui. E redescobrir da nossa história brasileira, não é mesmo? Tem um monte de coisa que a gente não sabe ou a gente acha que sabe. Hoje é o dia da gente falar dessa moça bonita aqui, que é a dona Leopoldina, a história não contada do autor, historiador e pesquisador Paulo Resulti. Aqui no canal nós já falamos da história não contada do primeiro imperador brasileiro, Dom Pedro I, esposo da dona Leopoldina. E aqui o título é bem claro, né? A mulher que arquitetou a independência do Brasil. Porque quando a gente lembra, né, eu imagino que vocês na escola já devem ter ouvido falar da história da dona Leopoldina, a gente lembra daquele caso que o Dom Pedro teve com a Domitila de Castro, né, que foi depois conhecida como a Marquesa de Santos, e que a Domitila e que a Leopoldina foi a parte mais frágil dessa história, que ela não se rebelou. Mas quando a gente vai pegar essa biografia dela e vai descobrir um pouquinho mais da história dela, a gente vai entender que ela não era tão frágil assim, e que era uma mulher extremamente interessante, muito à frente do seu tempo. Então, esse é o meu convite para a gente poder falar sobre essa mulher espetacular e que vale muito a pena o seu tempinho para a gente conhecer, a gente falar sobre ela. Você está tomando algum chá? Eu vou tomar um chá de gengibre aqui, porque a minha voz está horrorosa. Mas então, fique aqui comigo que nós vamos falar sobre a história dela agora. Bom, diante aqui os meus estudos, eu estou aqui com a minha colinha para mim não esquecer de absolutamente nada. A dona Leopoldina, ela é também conhecida como Maria Leopoldina da Áustria. Ela é muito ali da região de Viena. E ela é uma mulher de uma família muito tradicional da Europa oriental ocidental, que é a família da casa Habsburgo-Lorena. É uma família extremamente tradicional. Se eu não me engano, ela foi filha do último arquiduque da região ali, dessa família, né, dessa casa. Uma mulher que tem uma educação extremamente culta. Ela conhecia muita coisa. Com relação à própria educação da dona Leopoldina, a gente via que eles tinham muitas coisas que eles acabavam conhecendo, isso coisas da época. A gente sempre tem que lembrar que quando a gente vai ver falar da história dos historiadores, dos grandes nomes da nossa história, também da história mundial, a gente sempre se baseia no que eram as coisas da época. Gente, não tem como você pegar uma história como essa e jogar nos nossos tempos atuais. Não, você vai ficar boiando no churrasco real. Aqui a gente vê toda a dinâmica que era da Leopoldina, como que foi o casamento dela com o Dom Pedro, como foi essa transação comercial, que a Leopoldina ela é extremamente
culta, principalmente nessa parte da ciência política. Ela entendia muito bem de política. E eu falo assim, ela entendia do papel da imperatriz para a construção da imagem do imperador. Então, eu falo que toda essa transação que foi o casamento da Leopoldina com Dom Pedro I, ela foi assim uma mulher que ela entendeu totalmente o porquê que ela estava sendo, digamos, não vou dizer negociada, mas qual que era o principal papel de destaque que ela tinha nisso. E o tratado pelo qual seria útil para a Áustria, que acabou, enfim, não acontecendo. E é o que temos, né? Não tem muito o que fazer. Mas tem uns detalhes sobre ela que eu quero falar para vocês aqui na minha colinha, que, gente, isso aqui é algo que a gente vê o quão inteligente. Ela não era só uma mulher que ela ia dar filhos para o imperador. Ela tinha diversas habilidades que faziam dela uma mulher muito adorada pelo povo brasileiro na época. Estou até pegando minha cola aqui, deixa eu pegar ela aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando aqui, ela receber educação eclética e ampla, de nível superior, cultural, tá? Uma formação política consistente. Ela tem uma fé cristã extremamente profunda. Só para vocês terem uma ideia, ela tem uma sólida formação científica e cultural que incluía a política internacional, tá? E uma outra coisa que tinha que, deixa eu até pegar aqui, ela tinha noção de governo. Então, assim, ela não era uma mulher qualquer. Ela foi desde pequena, ela foi treinada, ela foi forjada para ela poder governar, para ela poder reinar. Então, isso desde pequena, tá? E assim, você vê pelas fotos dela, ela é uma mulher muito bonita. E na época, uma outra coisa que a gente tem que sempre frisar aqui, é que quando tinha esses casamentos e tal, principalmente a família Bragança, que era a família do Dom Pedro, eles sempre olhavam assim que tinha que ser uma princesa de uma família muito tradicional, né? Essas transações comerciais tinham muito essa questão de serem famílias tradicionais, que tem essa questão dessa, como é que eu posso dizer, dessa questão dos reinados passarem de geração para geração, ou seja, não pode ser bastardo, não pode ser uma outra pessoa qualquer, tem que ter essa legitimidade de governar, tá? E outra coisa, tinha que ser mulheres bonitas, sabe? Mulheres que o imperador veria e ele gostaria do que veria, né? Enfim, eu imagino que por causa também de filhos, né? Essa questão toda. Enfim, são coisas da época que a gente não está aqui para questionar isso. Mas tem um ponto que eu achei interessante, é essa questão de todo mundo, né, até as irmãs da dona Leopoldina mesmo, dentro da família dela, eles tinham esse real conhecimento do papel de destaque de cada um dentro da sociedade. E isso a gente viu muito quando a Leopoldina veio para o Brasil, porque muitas coisas ela conseguiu, juntamente com o povo brasileiro à época, conseguir colocar na cabeça do Dom Pedro de ideias que seriam interessantes para o Brasil à época, principalmente depois que Dom João VI precisou voltar para Portugal e ele precisou abdicar do reino brasileiro em favor do Dom Pedro. Até mesmo a questão do que estava acontecendo, os conflitos que estavam acontecendo, e ela foi uma das vozes, né, segundo alguns historiadores, segundo o que tem se descobrido aí durante os anos, que ela foi uma das vozes que teve assim principal destaque no dia do fico e também na própria
construção da independência brasileira. Então eu falo assim, é uma mulher extremamente fascinante de você conhecer. Ou seja, ela não era só o sexo frágil na história toda. Ela só teve um azar lascado da vida de ter a amante na sua porta, ali na cola dela, né? Porque, enfim, a gente viu lá pela biografia do Dom Pedro I que ele não era uma tão florzinha de pessoa assim. Mas ela foi uma mulher que ela entendia o seu papel como imperatriz. Então, muitas vezes, assim, as pessoas via ela como sexo frágil, mas ela entendia o porquê que ela tinha, às vezes, que se calar, sabe? E eu acho que foi o mais difícil, mais sabor amargo para ela, ter que conviver com essa abençoada dessa mulher lá na porta, né? Muito obrigada. Enfim. Mas tem uns outros pontos aqui com relação principalmente a educação dos arquiduques, que da Áustria, à época, que não só ela, como, né, os seus irmãos, todos receberam. Eu quero falar para vocês de algumas coisas que eles tinham que estudar à época, tá? Vou pegar aqui a minha conta, peraí. Então, para vocês terem ideia das disciplinas que eles estudavam. Eles estudavam leitura, escrita, alemão, francês, italiano, dança, desenho, pintura, história, geografia, música, matemática, que antes era dividida em aritmética e geometria, literatura, física, latim, inglês, grego, canto e trabalhos manuais. E ela teve sempre desde pequena uma aplicação mais especial nas ciências naturais, nas disciplinas que envolviam ciências naturais, principalmente botânica e mineralogia. Claro que são coisas que têm a ver com os conhecimentos que se tinham até aquela época, mas você pensa, é uma mulher que ela era extremamente culta, até com relação ao imperador. Ela tinha muitas informações, ela tinha tato político para as coisas, né? Ela foi forjada para isso. Então eu falo assim, ela conseguiu mexer em coisas que depois, assim, lá na frente, digamos assim, a Dona Amélia, que é a segunda imperatriz, em breve vou trazer vídeo sobre ela aqui no canal, que eu já tenho o livro dela nessa mesma coleção da História Não Contada, e ela vai colocar outras coisas para frente para poder melhorar a vida até dos filhos da Leopoldina futuramente. Então é uma mulher fascinante, não só ela como a segunda imperatriz, ambas eram extremamente fascinantes. E já tem essa que é a edição de 2017, tá? Que foi a primeira edição. Tem uma edição agora já mais atualizada, como teve a edição do Dom Pedro, tem uma de 2019, se eu não me engano, e tem a mais atualizada, tem algumas coisas a mais com relação à leitura. Aliás, essa edição aqui da editora Leia, ela é super bacana, tem umas fotos aqui que eu quero mostrar para vocês, que tem muito a ver, assim, com coisas da época, sabe? Que valem muito a pena vocês conhecerem. Olha isso aqui, tem tipo um caderno de imagens, ó, dos navios da época. Tem umas fotos aqui, deixa eu ver se eu pego uma outra aqui, que eu posso mostrar dela para vocês. E essa daqui, ó, né, essa de quando ela tá olhando da independência, sabe? É muito legal, gente. É maravilhoso. Tem uma outra foto dela que eu acho muito bonita. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa daqui, que é apenas da capa, né? Olha só. Esse trabalho da editora, com relação a essa edição e as fotos do caderno de imagens, é incrível porque você conhece as coisas da época, você entende como era o Rio de Janeiro à época, a Quinta da Boa Vista, que foi onde as imperatrizes viveram. É fascinante conhecer essa parte da nossa história. A gente não conhece praticamente nada da nossa história, que eu acho um grande pecado. Eu acho que para a gente evoluir como nação, a gente tem que conhecer a nossa história. E esse aqui é um dos pontos altos, eu falo. É uma das minhas leituras favoritas do ano, com certeza.
certeza, assim, sabe? Que vai entrar na minha lista no final de ano. E assim, iniciando o ano com chave de ouro. Esse negócio é maravilhoso. Não sei se vocês conheciam essa história. E eu quero saber a opinião de vocês, se vocês já conheciam a história da Dona Leopoldina, e o que vocês conheciam da história dela, ou se vocês não conhecem essa edição e vão conhecer essa edição, ou já conhecem. Quero a opinião muito de vocês, que eu vou amar saber a opinião de vocês. E vale a pena, tá? Não é um livro tão caro. Vale super a pena. Mas eu não quero ter ele assim. Compra no Kindle, qualquer coisa, mas vale a pena demais conhecer essa mulher. E em breve eu vou trazer da Dona Amélia, que é a segunda imperatriz, segunda esposa do Dom Pedro. Vou trazer em breve a resenha dela aqui para vocês. Eu tô lendo o livro ainda. Vale muito, muito, muito a pena mesmo, de verdade. Vale a pena. Bom, é isso. Não quero forçar muito a minha voz, não. Eu agradeço muito a todos vocês que têm nos acompanhado aqui no canal. Continuem vendo as nossas resenhas, os nossos episódios do podcast está saindo aqui pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio. Não deixe de continuar seguindo a gente. Eu amo ver vocês aqui. É muito bom a gente trocar essas figurinhas. E me conta quais são as leituras desse ano que vocês estão fazendo. Estão fazendo boas leituras, eu estou fazendo umas leituras super bacanas que em breve vou trazendo mais para vocês aqui no canal. E é isso, muito obrigada mais uma vez, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E é isso, nos vemos então nos próximos vídeos e episódios aqui do canal. Um grande abraço e até mais.